Agora, uma coisa que chama muito a atenção, eu que conheço um pouco da sua história aqui, você falando, como que essa menina, essa adolescente tímida, que teve esses comportamentos de querer se esconder um pouco para não ser vista, como é que ela se torna uma das adolescentes mais vistas do Brasil quando ela passa no concurso para ser Paquita? Como foi para você? A gente sabe, né, o que a história conta, né, uma história que o Brasil inteiro conhece. Mas como é que foi para você, Bia, assim, emocionalmente, se ver nesse lugar de tanta exposição? No começo, eu não tinha noção. Eu acho que a gente foi tendo essa noção da imensidão que foi, né, ter sido Paquita, estar ao lado da Xuxa. Eu acho que no final eu saí em 95, né? Estava um pouco mais madura e comecei a ter mais noção quando via aquele público todo. Mas assim que eu cheguei, eu acho que eu vivia no mundo da fantasia mesmo. Sabe? Aquela coisa meio Disney, assim. Uhum, Era tudo meio Disney para mim. E eu vivia aquilo ali por um ano, pelo menos. uhum. Por um ano. Você entrou com 15? Eu tirei com 15. Era um universo completamente diferente do que eu vivia. Eu morava numa casa... Era assim, era um conjunto de 4 casinhas. Eu Uhum, morava na casinha dos fundos, com a minha mãe e com a minha irmã. Então, era assim... Era muito humilde. Eu venho de um lugar muito humilde. uhum. E eu me lembro que a gente morava numa rua onde tinha uns caras meio estranhos, assim, sabe? Pessoal meio que da barra pesada. E eu tava crescendo. E aí um dia, o cara que era o chefe lá, sei lá, da turma lá, tá crescendo, hein? E aquilo me deu um medo. Um medo que eu passei a não ficar mais de short. Uhum. Eu não passei a cuidar da roupa que eu tava. Nunca nem falei isso pra minha mãe, porque, coitada, se eu falasse isso, ela ia ficar desesperada. Mas eu fiquei com isso pra mim. E eu só pedi a Deus, Guga. Eu falei, ai, Deus, me ajuda de alguma forma a sair daqui, sabe? Dar uma vida melhor pra minha mãe, sei lá. Tira a gente daqui. Era meu Era o melhor desejo, amigo. era o sonho, era esse. E aí aconteceu disso, de repente cair no mundo da televisão com a maior estrela que o Brasil tinha, né? Tem até hoje, mas na época a Xuxa é rainha, né? Não é à toa que ela é rainha. E eu lá, do lado dela. E participei de um concurso, que modéstia à parte, né? Não deixar ela de lado, mas era um concurso muito concorrido, uma vaga muito concorrida, onde foram 7.000 meninas. E eu não tinha noção. Então, eu vivenciei aquele primeiro ano com uma magia, com uma alegria, com uma curiosidade daquele universo. Pô, fui dar meu primeiro autógrafo e escrevi meu nome inteiro, né? Então, eu vivi aqui. Depois é que a gente foi tendo noção dessa imensidão, mas eu não tinha noção da responsabilidade que isso me trazia. A não ser assim, quando eu via através da Xuxa. Ela levava sempre a gente, né, quando ia viajar para o exterior, ou uma viagem no Brasil mesmo, que tivesse um tempinho a mais, ia numa instituição, visitar as crianças, num hospital. E ela falava, olha, isso é importante, né? A nossa imagem para eles é muito importante, então vamos lá, sorriso no rosto, vai conhecer as pessoas. Então ela sempre demonstrou e mostrou o quão importante era a nossa personalidade ali, né, como artista. Mas eu acho que eu só fui ter mesmo depois que eu saí dali, Você saiu com que idade? com 20. Com 20. Tá. Já estava no início da fase adulta. Eu falo que eu tive uma adolescência tardia, né? Porque eu entrei com 15, mas eu acho que trabalhando. Então, essa parte toda de namorados, de sair, de conhecer, Do explorar, descompromisso, do... eu fui curtir com os meus 20. Depois. Tá.